Juntos no Enem. Olá pessoal, mais uma aula de Química com o professor Hilton Sávio, tá? O tema da aula de hoje, funções óxidos, aplicações e usos. Vamos à aula. Óxidos são compostos binários formados pelo oxigênio e outro elemento qualquer, com exceção do flúor, porque o flúor é o único elemento mais eletronegativo que o oxigênio. Então, o único elemento que não forma óxido é o flúor. Em um óxido, a ligação entre o oxigênio e outro elemento pode ser iônico ou covalente. Então, nós vamos ter óxidos iônicos e óxidos covalentes. Normalmente, o oxigênio nos óxidos possui NOx -2. Exemplo: H2O, SiO2, Al2O3, CaO, SO2, Na2O. Observe que os compostos OF2 e O2F2 não são óxidos, e sim fluoretos, pois nesses compostos o flúor é o elemento mais eletronegativo. Então não posso chamar esses compostos de óxidos, tá? Pode ser classificado, por exemplo, como sais, mas não óxidos, tá bom? Classificação dos óxidos. Primeira classificação, quanto ao tipo de ligação. Então, primeira classificação, óxidos moleculares. São óxidos diametais, sendo geralmente gases ou líquidos e possuindo ligações covalentes. Exemplos: o CO2, SO2, H2O, CO, NO, xenônio O3 e SeO4. Observação: até o gás nobre xenônio é capaz de formar óxidos sob condições especiais. Óxidos iônicos são óxidos de metais de baixa eletronegatividade, por exemplo, metais da família 1A e 2A, metais alcalinos e alcalinos terrosos. Geralmente sólidos e possuindo ligações iônicas, por exemplo, o óxido de cálcio, o óxido de magnésio, o óxido de lítio e o óxido de sódio. Terceira classificação, óxidos de caráter intermediário. São óxidos de metais de eletronegatividade mediana, tá? Exemplo aí nós temos o óxido de zinco e o óxido de chumbo 2, PbO2. Óxidos covalentes são óxidos geralmente sólidos cujos átomos que os compõem formam ligações covalentes, estabelecendo uma macroestrutura com um número indefinido de átomos. Então, temos exemplo aí, o óxido de silício e o óxido de berílio. Classificação dos óxidos quanto ao comportamento químico. Primeiro, óxidos básicos. Então, óxidos básicos são aqueles que, quando reagem com água, formam a base, ou quando reagem com ácido, formam sal e água. Exemplo aí, nós temos o K2O mais H2O, formando 2KOH, ou seja, o óxido de potássio, que é um óxido básico, quando reage com a base, vai formar o hidróxido de potássio. K2O mais 2HCl forma 2KCl mais H2O. O óxido de potássio, quando reage com ácido clorídrico, vai formar o cloreto de potássio mais água. Esses óxidos são formados por metais de baixo NOx, mais 1, mais 2 e mais 3. São sólidos iônicos de elevada temperatura de ebulição e elevada temperatura de fusão, e pouco solúveis em água, exceto os óxidos da família dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, 1 e 2A, respectivamente. Exemplos: Na2O, F2O3, Ca2O e CaO. Segunda classificação, óxidos ácidos ou anidridos. São óxidos que se comportam como ácidos em reações de neutralização ou que em meio aquoso originam ácidos. Então, o SO3, quando reage com água, forma H2SO4, ou seja, o SO3 é um óxido ácido porque, quando reage com água, forma ácido. E o SO3, quando reage com a base, ele vai formar sal e água. Tá? Então, o SO3 reagindo com NaOH, que é uma base, vai formar o sal, sulfato de sódio, mais água.
são formados por metais de alto número de oxidação, ou por metais. Nesse caso, são geralmente gases. Exemplo, o SO2, o SO3, o CO2, N2O5, CrO3, MnO3, MM2O7. Os anidridos podem ser considerados compostos obtidos pela desidratação total do respectivo oxiácido do elemento. Então, o ácido sulfúrico, água mais anidrido sulfúrico, ou seja, o H2SO4 é a soma do SO3, que é o anidrido, mais a água. O ácido carbônico, água mais anidrido carbônico, H2CO3, água mais o CO2, o gás carbônico. Óxidos anfóteros. Óxidos anfóteros são aqueles que se comportam ora como base, ora como ácido, dependendo do meio reacional que eles se encontrem. Tá? Então, para isso aí nós temos exemplo o óxido de zinco. O óxido de zinco, ele é um óxido anfótero, porque quando ele reage com a base, ele se comporta como ácido. Quando ele reage com o ácido, ele se comporta como base. Então, no primeiro exemplo, ZNO mais 2HCl forma ZnCl2 mais água. Então, no primeiro caso, o óxido de zinco se comporta como uma base. Por quê? Porque ele está reagindo como um ácido. Então, o óxido anfótero é aquele que se comporta como um ácido quando reage com a base, e se comporta como base quando se reage com ácido. Então, nesse primeiro caso, ele se comportou como base, e no segundo caso, ele se comportou como ácido. Por quê? Ele vai reagindo com a base, que é NaOH, formando Na2NO2 mais H2O. Outros óxidos anfóteros, nós temos o Al2O3, SNO, SNO2, PbO, PbO2, AS2O5, Sb2O3 e Sb2O5. Mas os principais são óxido de zinco, ZNO, e o óxido de alumínio, Al2O3, os principais óxidos anfóteros. Óxidos neutros são óxidos indiferentes, não reagindo com ácido, não reage com base ou água, tá? São óxidos gasosos de ametais. Exemplo, o CO, NO, N2O. Quanto à estrutura, são classificados como óxidos duplos, mistos ou salinos. São óxidos formados pela associação de dois outros óxidos do mesmo elemento. Então, o F3O4 é formado pela reação entre o FeO mais o F2O3. O 4NO2, quando se junta o N2O3, o N2O5. O PB3O4 é quando se junta o PBO mais o PB2O3. O 4ClO2, quando se junta o Cl2O3 mais o Cl2O5, e o Mn3O4, quando vai se juntando o MnO mais o Mn2O3. Tá? Então, o óxido duplo misto é quando tem a reação de dois óxidos do mesmo elemento químico. Observação: quando o metal dá origem a vários óxidos, o caráter do mesmo varia de acordo com a variação do número de oxidação, ou seja, do NOx. Então, para esse exemplo aí dos óxidos de cromo, eu tenho o CrO, o NOx do cromo é mais 2, o Cr2O3, o NOx do cromo é mais 3, e o CrO3, o NOx do cromo aí é mais 6. Então, ele vai variar de básico até ácido. O caráter ácido aumenta com o aumento do NOx. Tá? Então, esses três óxido de cromo, ele tem 3 números de oxidação, mais 2, mais 3, mais 6. Como o cromo, o CrO3, ele tem NOx mais 6, ele apresenta um caráter ácido. Quando um elemento forma um único óxido, tem-se óxido de mais o nome do elemento ligado ao oxigênio. Exemplo, Na2O, óxido de sódio. CaO, óxido de cálcio. ZnO, óxido de zinco. Al2O3, óxido de alumínio. MgO, óxido de magnésio. Porém, quando o elemento forma mais de um óxido, deve-se anunciar o NOx do elemento
em algarismo romano ou enunciar o número de átomos do elemento e o número de átomos de oxigênio. Exemplos, FeO. Então, o número de oxidação do ferro é mais 2. Então, nós dizemos óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. F2O3. O número de oxidação do ferro é 3. Então, nós dizemos óxido de ferro 3 ou férrico. C2O. O número de oxidação do ferro é mais 1. Então, óxido de cobre 1 ou cuproso. CuO. O número de oxidação do cobre é mais 2, então óxido de cobre 2 ou óxido cúprico. Óxidos moleculares, outra classificação. Óxidos moleculares ou óxido de elemento. Antes da palavra óxido e do nome do elemento, colocamos os prefixos mono, di, tri, tetra e penta, etc., para indicar a quantidade de átomos de oxigênio e do elemento existentes na fórmula. Exemplo, CO, CO2, dióxido de carbono, N2O5, pentóxido de dinitrogênio, Cl2O7, epitóxido de dicloro, CO, monóxido de carbono e SO3, trióxido de enxofre. Uso e aplicações de alguns óxidos. Primeiro, óxido de cálcio, CaO. Sólido branco, com temperatura de fusão extremamente elevada. Recebe o nome de cal viva ou cal virgem. Em contato com a água, ocorre uma reação exotérmica, formando a água de cal. Então, se a reação é exotérmica, vamos relembrar, exotérmica libera calor, tá bom? Então, na reação, o CaO sólido, aqui demonstrado, o CaO é o óxido de cálcio, não é? Quando ele reage com água, ele vai formar cal hidratada, né? CaOH2. Então, ou água de cal. Segundo, dióxido de carbono ou gás carbônico, CO2. Gás incolor e pouco solúvel em água. Ocorre no ar atmosférico e é muito importante para a vida animal e vegetal, por participar do processo de fotossíntese. Quando no estado sólido, sob determinadas condições, é usado para refrigeração em forma de blocos, o famoso gelo seco, né? Um dos grandes responsáveis pelo efeito estufa e aquecimento global, o CO2. Reage com a água na atmosfera, formando o ácido carbônico. Então, o CO2, quando reage com a água, vai formar o ácido carbônico. E aqui temos que relembrar que toda chuva, não é, tem caráter ácido. Por quê? Tem pelo menos o ácido carbônico, tá? Então, toda chuva tem pH menor que 7, ou seja, tem pH ácido. Terceiro, dióxido de enxofre, SO2. É um gás incolor com odor acre e picante. Ele ocorre quando uma impureza dos combustíveis fósseis, provenientes principalmente de atividades como a queima de diesel nos veículos pesados, carvão e petróleo, em usinas de energia ou de fundição de cobre. Acredita-se que cerca de 80% do dióxido de enxofre tenha como fonte a queima incompleta de combustíveis fósseis. Na natureza, o gás pode ser liberado para o ar a partir de erupções vulcânicas, responsável pela chuva ácida. Então, vamos mencionar um pouco sobre a chuva ácida, né? Então, quando o SO2, não é, ele reage com excesso, com oxigênio na atmosfera, ele vai formar o SO3, que é o trióxido de enxofre. Esse trióxido de enxofre, quando ele reage com água, ele precipita na forma de chuva ácida, H2SO4. Tá? Então, o conceito de chuva ácida é quando tem um pH abaixo de 5,6. Mas toda chuva é ácida, mas o conceito de chuva ácida é quando tem esse pH mais baixo. Óxido de dinitrogênio, N2O. Gás hilariante, gás do riso, utilizado na Segunda Guerra Mundial. Atualmente é parte integrante do sistema turbo de automóveis nitro. Tá?
Então, importante lembrar isso também. Óxido de zinco, ZnO. Composto utilizado como pigmento branco e princípio ativo de pomadas para queimaduras como a Bepantol. Tem alguns medicamentos, né, pomadas, que tenham aí a base de óxido de zinco, né? Óxido de magnésio, MgO, sólido branco, inodoro, pouco solúvel em água e de grande resistência ao aquecimento, sendo por isso usado na fabricação de tijolos refratários e cadinhos, usados em laboratório para aquecimento, né? A suspensão aquosa desses óxidos, que é usada como antiácido e laxante brando, recebe o nome de leite magnésia, ou seja, o óxido de magnésio, quando reage com água, vai formar o hidróxido de magnésio, que essa suspensão é conhecida como leite de magnésia. Isso quer dizer o quê? Que o óxido de magnésio é um óxido de caráter básico, porque quando reage com água, vai formar uma base, que é o hidróxido de magnésio. Óxido de hidrogênio, a água, né? Então a água é um óxido líquido incolor nas condições ambientes, insípido, inodoro e de grande capacidade dissolvente. Contribui com cerca de 70% da matéria formadora da crosta terrestre e é fundamental para a vida de animais e vegetais. Então a água também representa um óxido. Peróxido de hidrogênio, H2O2. Líquido incolor, instável, viscoso e solúvel em água. Sua solução aquosa é chamada de água oxigenada, utilizada como alvejante, como antisséptico, microbicida, oxidante, etc., né? Sofre fotólise quando exposto à radiação luminosa. Então, a água oxigenada, ela sofre fotólise, ou seja, decomposição na presença da luz, formando água e gás oxigênio, mostrado aqui na reação. Então, decomposição da água oxigenada na presença da luz, que é a fotólise, vai formar a água e gás oxigênio. Monóxido de carbono, CO. É um gás incolor, levemente inflamável, inodoro e muito perigoso, pois é um asfixiante químico que pode levar à intoxicação, tá? É produzido pela queima em condições de pouco oxigênio e ou alta temperatura de carvão ou outros materiais ricos em carbono, como derivados de petróleo, por exemplo, pelos motores de veículos, ocorrendo a combustão incompleta. Então vale relembrar, o CO2, a queima dele vai gerar a combustão completa, já o monóxido de carbono, a combustão incompleta. E qual é o problema da inalação do monóxido de carbono? É que ele vai se ligar à hemoglobina do sangue, formando a carboxihemoglobina, que dificulta a respiração celular e, dependendo da quantidade do tempo de exposição, pode levar alguém sim a óbito, tá? Praticando, vamos a algumas questões voltadas a esse assunto de Enems e vestibulares. Primeira questão. O gráfico abaixo refere-se a variações de concentrações de poluentes na atmosfera no decorrer de um dia útil em um grande centro urbano. Então, vamos analisar a concentração desses poluentes. O NO está em horas, né? Então, o NO ele está próximo aí a 4, 5 horas e o seu pico está próximo aí a 7, 8 horas, né? E aí depois vai caindo a sua concentração. O NO2 começa aí próximo a 3 horas e vai flutuando, chegando ao seu pico próximo a 11 horas e depois vai diminuindo. O O3, o ozônio, ele começa próximo aí a 4 horas, tem o seu pico próximo às 15 horas e depois vai diminuindo sua concentração, né? E o monóxido ele vai aumentando e diminuindo ao longo do dia, tá? O monóxido de carbono, que é o CO. Então vamos à questão. As seguintes explicações foram dadas para essas variações. Primeira, a concentração de NO diminui e a de NO2 aumenta em razão da conversão de NO em NO2. Sim, porque como o NO é um reagente, né, para essa reação, ele vai diminuindo e o NO2, que é o produto, ele vai aumentando. Então está correto essa primeira afirmativa.
A segunda, a concentração de monóxido de carbono no ar está ligada a maior ou menor incidência do tráfego. Quanto maior a combustão incompleta, maior a produção aí de monóxido de carbono, CO. Também está correto. Terceira afirmação, os veículos emitem óxido de nitrogênio apenas nos horários de pico de tráfego do período da manhã. Não, é ao longo do dia, né? E o 4, nos horários de maior insolação, parte do ozônio da estratosfera funde-se para a camada mais baixa da atmosfera. Então, vimos que não. A alternativa diz, dessas explicações são plausíveis somente A, 1 e 2, B, 1 e 3, C, 2 e 3, D, 2 e 4 e E, 3 e 4. Então, pela análise das alternativas e pelo gráfico aí, percebemos que a alternativa correta é a A. Apenas os itens 1 e 2 estão corretos. Segunda questão. Diretores de uma grande indústria siderúrgica, para evitar o desmatamento e adequar a empresa às normas de proteção ambiental, resolveram mudar o combustível de fornos da indústria. O carvão vegetal foi então substituído pelo carvão mineral. Entretanto, foram observadas alterações ecológicas graves em um riacho das imediações, tais como a morte de peixes e dos vegetais ribeirinhos. Tal fato pode ser justificado em decorrência, alternativa A, da diminuição de resíduos orgânicos na água do riacho, reduzindo a demanda de oxigênio na água. B, do aquecimento da água do riacho devido ao monóxido de carbono liberado na queima do carvão. C, da formação do ácido clorídrico no riacho a partir do produto de combustão na água, diminuindo o pH. D, do acúmulo de elementos no riacho, tais como ferro, derivados de novos combustíveis utilizados, e E, da formação do ácido sulfúrico no riacho a partir de óxido de enxofre liberados na combustão. Então, vamos analisar as alternativas. A A diz, a diminuição de resíduos orgânicos na água do riacho, reduzindo a demanda de oxigênio na água. Aí, quando eu tenho carvão, ele está tendo a morte dos peixes, o carvão tem muito o quê? Enxofre, não é? Então, não está muito relacionado à alternativa A, não. O B diz o seguinte, do aquecimento da água do riacho devido ao monóxido de carbono. Então, não vou ter aí monóxido de carbono como produto principal. D, do acúmulo do elemento, C, da formação de ácido clorídrico do riacho a partir do produto da combustão na água, diminuindo o pH. Então, a combustão não vai gerar o ácido clorídrico, tá? E o D, do acúmulo de elementos no riacho, tais como ferro, derivados de novos combustíveis utilizados. Também não. E aí o E diz o seguinte, da formação do ácido sulfúrico no riacho a partir de óxido de enxofre liberados na combustão. Então a combustão do carvão, né? Eu tenho enxofre, vai liberar SO2, são óxidos de enxofre, e vai deixar o meio ácido. Então, portanto, a alternativa mais plausível para essa questão é a alternativa E. 3. Mega espetáculos, como queima de grande quantidade de fogos de artifício em festas de final de ano, são muito comuns no Brasil. Após a queima, grande quantidade de material particulado permanece suspensa no ar. Entre os resíduos encontra compostos de sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio, cromo, além de percloratos e gases como dióxido de nitrogênio e enxofre. Esses espetáculos promovem riscos ambientais. Por quê? Vamos lá. A. As substâncias resultantes da queima de fogos de artifício são inflamáveis. B. Os resíduos produzidos na queima dos fogos de artifício ainda são explosivos. C. O sódio e o potássio são os principais responsáveis pela toxicidade de produtos da queima. D. Os produtos da queima contêm metais pesados e gases tóxicos que resultam em poluição atmosférica. E o material particulado gerado se deposita na superfície das folhas das plantas, impedindo o processo de respiração celular.
Então, vamos analisar as alternativas. A diz, as substâncias resultantes da queima de fogo de artifício são inflamáveis. Não, metal lá formado não são inflamáveis. B, os resíduos produzidos pela queima de fogo de artifício ainda são explosivos. Não. C, o sódio e o potássio são os principais responsáveis pela toxicidade do produto da queima? Não. Eu tenho mais metais pesados, o sódio e o potássio não o são. D, o produto da queima contém metais pesados e gases tóxicos que resultam em poluição atmosférica. Sim, eu tenho metais pesados e gases tóxicos, sim. Quais são os gases tóxicos? Vamos lá rever na questão. Dióxido de nitrogênio e enxofre. Então, como eu tenho dióxido de nitrogênio e enxofre, aí são gases tóxicos que vão gerar principalmente a chuva ácida, tá? Então, os metais pesados, eu não tenho o sódio e o potássio, não são pesados, mas eu tenho outros metais pesados na questão, tá? Por exemplo, o chumbo, né? Que é um metal pesado aí. Então, a alternativa correta é a D. Agora, e por que então a E está errada? O material particulado gerado se deposita na superfície das folhas das plantas, impedindo o processo de respiração celular, tá? Então, não vai estar se depositando na superfície das folhas. Portanto, realmente a alternativa que mais relaciona a questão é a alternativa D. 4. Grandes quantidades de enxofre são lançadas na atmosfera diariamente, na forma de dióxido de enxofre, como decorrência de atividades industriais e da queima de combustíveis fósseis. Em razão da alta concentração desses compostos na atmosfera, regiões com conglomerados urbanos e polos industriais apresentam ocorrência sazonal de A. Precipitação ácida, B. Alteração no ciclo hidrológico, C. Alteração no ciclo de carbono, D. Intensificação do efeito estufa, E. Precipitação de íons metálicos tóxicos na superfície. Então, quando estou falando aqui de dióxido de enxofre, o dióxido de enxofre ele se relaciona principalmente o quê? A chuva ácida. Então, no caso aqui, a precipitação ácida, tá? Então, óxido de enxofre, lembrem sempre, a associação principal à chuva ácida. Questão 5. A elevada acidez dos solos é um dos fatores responsáveis por reduzir a sua capacidade de troca de cátions, intensificando a perda de sais minerais por arraste. Como consequência, os solos ficam deficientes em nutrientes e com baixo potencial produtivo. Uma estratégia usada no controle dessa acidez é aplicar óxidos capazes de formar bases pouco solúveis em meio aquoso. Inicialmente, para uma determinada aplicação, são apresentados os seguintes óxidos: NO, CO2, SO2, CaO e N2O. Para essa aplicação, o óxido adequado para minimizar o efeito do arraste é... Então, como o meio está ácido, eu tenho que usar um óxido de caráter básico, tá? Então, eu tenho dois óxidos de caráter básico aqui. Eu tenho o CaO e o N2O. Mas a questão menciona dizendo o seguinte, ele quer um óxido de caráter básico pouco solúvel, tá? E o óxido o óxido de cálcio, o óxido básico aqui pouco solúvel é o CaO, o óxido de cálcio, tá? Porque o Na2, o óxido de sódio, quando ele reagir com água, vai formar hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio vai formar uma base bastante solúvel. Já o CaO, que é o óxido de cálcio, se ele reagir com água, vai formar o hidróxido de cálcio, que é uma base pouco solúvel. Portanto, a alternativa correta, a alternativa D, tá? Lembrando que metais alcalinos e alcalinos terrosos formam óxidos básicos. Então, por isso, já seria ou D ou E. Mas, como ele classificou em base pouco solúvel, então é o óxido de cálcio que, quando reage com água, forma hidróxido de cálcio, que é uma base pouco solúvel. 6. Antigamente, em lugares com invernos rigorosos, as pessoas acendiam fogueiras dentro de uma sala fechada para se aquecerem do frio. O risco no uso desse recurso ocorria quando as pessoas adormeciam
antes de apagarem totalmente a fogueira, o que poderia levá-las a óbito, mesmo sem a ocorrência de incêndio. A causa principal desse risco era a produção de fuligem pela fogueira, liberação de calor intenso pela fogueira, consumo de todo o oxigênio pelas pessoas, geração de queimaduras pela emissão de faísca da lenha, geração de monóxido de carbono pela combustão incompleta das lenhas. Então vamos eliminar algumas alternativas aqui. A primeira, produção de fuligem pela fogueira. Bem, não geraria risco. A fuligem é carbono sólido. A única consequência da fuligem é mais alergia, tá? Liberação de calor intenso pela fogueira. Não é esse o caso, é que levaria a óbito, né? Consumo de todo o oxigênio pelas pessoas, também não, né? A D, geração de queimaduras pela emissão de faísca de lenha, não chega a tanto. Agora, olha só a E, geração de monóxido de carbono pela combustão incompleta de lenha. Então, como eu falei, a quantidade, depende da quantidade, né? O monóxido de carbono, ele, pela queima incompleta do monóxido de carbono, ele vai se ligar à hemoglobina do sangue, formando a carboxiemoglobina, e depende da quantidade e o tempo de exposição, como o próprio texto falou, pode levar a óbito. Portanto, a alternativa plausível aqui, a alternativa é. Sétima questão. Cientistas acreditam que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera tem aumentado devido principalmente à sua liberação durante a queima de combustíveis fósseis. O dióxido de carbono é um dos componentes da atmosfera que retém a radiação infravermelha na superfície da Terra e o aumento da sua concentração contribui para o aquecimento global. Uma das medidas propostas para combater esse problema é o consumo de biocombustíveis no lugar de combustíveis fósseis. Então aqui está a palavra-chave, combustíveis e biocombustíveis. A citada medida se justifica porque o consumo de biocombustíveis é energeticamente menos eficiente que o consumo de combustíveis fósseis. Tem a mesma eficiência, então a alternativa A está errada. B, libera menos dióxido de carbono na atmosfera que o consumo de combustíveis fósseis. Libera, mas aí não é essa justificativa não. C, não resulta na emissão de poluentes como acontece com o consumo de combustíveis fósseis. D, não provoca o esgotamento de um recurso não renovável, como acontece com o consumo de combustíveis fósseis. E não aumenta a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, como acontece com o consumo de combustíveis fósseis. Então, qual é a justificativa porque o consumo de biocombustíveis? Então, a alternativa correta é a alternativa E. Não aumenta a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, como acontece com combustíveis fósseis, tá? Então vai liberar menos CO2 para a atmosfera, tá? Na vida não existe nada a temer, mas a entender. Marie Curie, tá? Bons estudos, pessoal. Hashtag Juntos no Enem, hashtag Química 1000. Até a próxima aula. Vamos lá. Juntos no Enem.